Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Deus tem ministrado no meu coração, no coração da pastora Carla, algumas preciosidades da parte dele, e eu penso que é para esse tempo. Penso que Deus tem falado conosco, penso que Deus quer dar uma direção muito específica e muito clara nesses dias para a sua igreja. E tem um salmo, eu falei isso, ministrei essa palavra, dia de ceia a gente ministra a mesma palavra nos outros cultos, né? Para que todos possam receber a mesma palavra, todos que comparecem, que estão conosco. Então eu já ministrei essa palavra no culto da manhã, no culto da tarde, e disse que tem um salmo que é muito precioso para mim. Eu sou apaixonado por esse salmo, eu amo esse salmo, e é um salmo que talvez você saiba de cor, e até por isso a gente banaliza um pouco isso, a gente deixa isso assim, meio que à margem, meio que esquecido. Eu fiquei a semana toda recebendo isso de Deus, assim, parava e vinha esse salmo na minha mente, até que uma conversa com a pastora Carla em casa, eu disse para ela, Deus quer que a gente fale sobre isso. O texto é esse, e Deus ele faz assim, né? Ele vai trazendo a memória, Ele vai trazendo a revelação. E eu me lembro que na minha infância, esse salmo, nas maratonas bíblicas, né? nos dias de maratonas bíblicas, os professores, as professoras de escola dominical, os monitores falavam, olha, agora a tarefa é recitar um salmo, quem conseguir recitar um salmo de cor, vai ganhar um prêmio, mas não pode esse salmo. Qual salmo que é esse, sabe? Salmo 23, tá vendo como é que existe? Salmo 23 não vale, porque o Salmo 23 todo mundo já sabe, né? Mas ele é muito precioso. Eu acho que do Salmo 23 você consegue tirar uns 30 sermões assim, porque é muita revelação, muito profundo o que o salmista fala ali. Eu queria te convidar então, abra sua Bíblia no Salmo 23, o tema dessa palavra hoje é prepara uma mesa. Eu quero começar então lendo com você, recitando com você esse salmo tão tradicional, tão conhecido, que é o Salmo 23. Amém? Acha aí na sua Bíblia, se você já sabe de cor, recite de cor, fale de cor, se não, leia comigo. Diz assim: o Senhor é meu pastor. Vamos ler junto? Vamos não? Vamos lá? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia! Que coisa linda, né? Davi recitando, escrevendo sobre o pastor. E aí eu separei três linhas, né? 3 aspectos desse salmo. A primeira coisa é que Davi fala de Deus como pastor. Davi apresenta o seu relacionamento com Deus, declarando que o Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor, aquele que me guia, aquele que me pastoreia. Ele coloca bem nessa com muita clareza. O segundo aspecto é que esse pastor que Davi apresenta é um pastor perfeito, né? Ele faz tudo perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. E o terceiro aspecto que é claro no Salmo é que ele é um pastor completo. Deus é completo, Deus é total, Deus é soberano. E aí é interessante a gente pensar que muitas vezes a gente quer Deus, quer a perfeição de Deus, mas em alguns momentos nós não queremos esse Deus completo.
Nós queremos que Deus seja perfeito naquilo que nós desejamos que Ele trabalhe, que Ele haja, que Ele mude, mas talvez isso dependa dEle mexer em outras coisas, e nós não queremos tanto que Ele mexa em outras coisas. Nós queremos que Deus melhore, que Deus transforme o nosso casamento, mas como Deus fala, mas para melhorar o teu casamento eu tenho que mexer em você, nós falamos, aí não, mexa só nele, mexa só nela. Nós queremos que Deus transforme a nossa vida financeira, mas quando Deus começa a tocar na nossa alma, porque muito do que fala de dinheiro é emocional, nós falamos, não, nas feridas eu não quero mexer, na minha alma eu não quero mexer, quero só que você me prospere. Nós sabemos que Deus tem poder para fazer, mas muitas vezes nós não aceitamos que Ele mexa completamente na nossa vida, e Deus é um Deus completo. Deus é o Deus de tudo, Deus é o Deus de toda a perfeição. Nós precisamos aprender isso e desejar experimentar isso. A Bíblia fala que um jovem rico se encontra com Jesus e pergunta para Jesus como faz para se salvar, e Jesus fala com ele, ele fala, mas isso eu já faço. E aí Jesus fala com ele, então vai e vende tudo. Tudo. E aí ele não deu conta, porque tudo é muita coisa. Mas deixa eu falar com você, Deus é um Deus completo, e Deus quer te fazer completo. Ele quer ministrar do tudo dele na tua vida e na minha vida. Amém? Agora nós precisamos deixá-lo agir nessa perfeição. O texto do salmista fala sobre provisão, fala de cuidado, né? Ele cuida de todas as coisas, esse pastor perfeito. Ele fala de direção, ele fala de solução, ele fala de confiança, mas ele também fala de decisão. Deus é um Deus perfeito, e muitos de nós não conseguimos se aproximar desse Deus, nos aproximar desse Deus, porque o que está nos prendendo são memórias, experiências, situações da nossa vida, que nos afastam de um relacionamento profundo e completo com Deus. Mas deixa eu te falar um negócio, apesar das experiências ruins que você possa ter, com teu pai, com os teus líderes, com teu pastor, apesar da imperfeição de todos nós, Ele continua sendo perfeito, Ele continua sendo completo, Ele continua sendo Deus, e eu preciso olhar para Ele e continuar caminhando, porque Ele quer transformar a minha vida. O salmista fala de uma decisão, e eu quero ressaltar com você, quero grifar com você o versículo 5 do Salmo 23, e o salmista diz assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Davi pede 3 coisas para o pastor, Davi pede 3 situações, 3 coisas para esse Deus. A primeira coisa é, prepara uma mesa, na presença dos meus inimigos, na presença dos meus adversários. E eu quero começar perguntando para você, qual é a intenção de se preparar uma mesa para os teus inimigos? Qual é a intenção de se preparar uma mesa para os meus adversários, se não for resolver o problema? Se não for resolver a situação? Se não for para dar solução para as coisas? Davi fala, ó, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborde. Me prepara para isso. E aí quando você pensa em Davi falando como Deus pastor, a hora que o pastor ele usa desse artifício para com a ovelha, e Davi se coloca na condição de ovelha aqui, quando o pastor usa do artifício de ungir a cabeça da ovelha, não é para delegar autoridade para a ovelha, não é para dar a ela uma unção de um ministério, não é para dar a ela um reconhecimento de alguma coisa. Esse óleo que o pastor derrama sobre a cabeça da ovelha é um óleo de proteção. A ovelha naturalmente ela atrai para si moscas, varejeiras, insetos que se alojam no seu pelo, no couro da sua cabeça, e ela vai roendo aquela pele ali a ponto de se aprofundar e até chegar ao seu cérebro, e isso provoca a morte da ovelha. E aí daí fala,
passa óleo na minha cabeça, para que isso não aconteça comigo, para que eu não seja infectado, para que eu não seja atingido por essas moscas varejeiras, por esses insetos que vão me matar. Querido, diante de inimigos, nós precisamos ter a nossa cabeça protegida. Diante do sistema mundano, nós precisamos ter a nossa mente guardada pelo Senhor. Efésios diz: calce, coloque o seu capacete da salvação, vista o capacete da salvação. Nós precisamos ter a nossa mente, a nossa razão, o nosso entendimento resguardado pelo Senhor. A palavra de Deus diz: de tudo que deves guardar, guarda o coração. E o coração está falando dessas emoções que são da mente, esse sentido de mente, de razão, de decisão. Todas as decisões que nós tomamos baseado em alguma experiência que já tivemos. E Davi está falando: guarda a minha mente, guarda a minha cabeça. Você pode pedir para o Senhor nessa noite, dizer para Ele: Deus, guarda a minha cabeça, unge a minha cabeça, como ovelha, como pastor que o Senhor é sobre a minha vida, unge a minha cabeça, não me deixa ser contaminado pelas notícias, não me deixa ser contaminado pelas histórias, não me deixa ser contaminado pelo pessimismo, não me deixa ser atingido. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Unges a minha cabeça. A terceira coisa que Davi pede é: transborde o meu cálice, encha o meu cálice. E aqui está falando de vinho. O vinho na Bíblia fala de alegria. Enche-me de alegria, transborda-me de alegria. E aí você pode pensar: mas espera aí, que coisa mais estranha, eu estou diante dos meus inimigos e eu peço para o Senhor para encher o meu cálice de alegria, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a minha força. Eu preciso ser forte, eu preciso ter força, e eu posso pedir para o Senhor: enche o meu cálice, transborde o meu cálice, porque eu quero viver em alegria. Alegria é uma decisão, querido. Estar alegre é uma decisão. Quantas pessoas você conhece que não teriam motivos nenhum, mas são alegres? Quantas pessoas você conhece que têm todos os motivos do mundo e são tristes? Hoje a palavra é: preparas uma mesa. Mas deixa eu falar uma coisa com você, talvez que vai te chocar, mas eu já te peço perdão de antemão se for te chocar. Deixa eu te falar: o inferno preparou uma mesa para você hoje. Existe uma mesa preparada do inferno para cada um de nós, e existe um convite para se assentar nessa mesa. Mas o reino dos céus também preparou uma mesa para você e está te convidando para se assentar a essa mesa. A escolha é sua, a decisão é minha. Você pode ter saído da sua casa hoje, alguém te convidou para vir à igreja, ou você decidiu vir, e quando você começou a se arrumar, você falou: puxa vida, meu Deus, culto, igreja, e reunião, e máscara, e tal, nem sei se eu quero esse negócio. E aí você chegou aqui na igreja e falou: puxa vida, tem cadeira, eu gosto de sentar lá na frente, eu fiquei atrás, eu gosto de sentar atrás, eu fiquei na frente. Você pode escolher a mesa da reclamação, a mesa da murmuração, a mesa dos olhos maus, ou você pode vir para a mesa da gratidão e falar: graças a Deus, eu tenho a oportunidade de celebrar o Senhor nessa noite. Graças a Deus eu pude ir andando para a igreja, graças a Deus eu estou com saúde, graças a Deus eu posso adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo. Eu vou me assentar na mesa do Senhor, eu vou encher o meu cálice de alegria, eu vou enchê-lo de alegria, até que ele transborde. É uma decisão na minha vida, eu vou enchê-lo, eu decidi fazê-lo. Qual que é a decisão que você decidiu na sua vida? O que você decidiu na sua vida nessa noite? Decida se encher de alegria. O cálice de alegria é uma decisão. Jesus nos ensinou isso ao se assentar em uma mesa. Queria pedir o diácono Agnaldo: pega uma toalha para mim, por favor, Agnaldo. Eu derramei um pouquinho de suco ali, para não fazer mais bagunça.
Abra sua Bíblia em João, capítulo 13, versículo 21. Jesus, ele não vai dizer para nós fazermos coisas que ele não tenha feito. A palavra de Deus não vai te ensinar coisas que você não possa fazer, que não dê certo. E aí João, Evangelho de João, capítulo 13, verso 21, fala de um dia que Jesus decidiu se assentar a uma mesa. E diz assim, João capítulo 13, verso 21, ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Pode passar ali para mim? Me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado Jesus, um dos seus discípulos, aquele que Jesus mais amava. Ele fez a Simão um sinal dizendo, pergunta a ele de quem se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? E respondeu Jesus, é aquele a quem deram um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, o pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E pôs um bocado, e imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Só até aí. Jesus está numa mesa, últimos momentos de Jesus com seus discípulos, e aí alguém lhe pergunta, quem é o traidor? Quem vai trair? E Jesus diz, aquele que eu der um pedaço de pão molhado, esse será o traidor. Todos estavam à mesa, inclusive o traidor. Jesus entrega o pedaço de pão e diz para eles, o que você tem que fazer, faz logo. Nem os seus outros discípulos entenderam, tiveram a revelação daquele momento, estavam mais preocupados com o que estava acontecendo, com o que Jesus estava revelando. Mas Judas saiu e foi fazer o que deveria fazer, o que estava no seu coração para fazer, trair Jesus. A palavra de Deus diz que isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Mas eu queria dizer para você que essa mesa era uma mesa de oportunidade. Jesus revelou o que ia acontecer antes que acontecesse. Judas comeu o pão molhado sabendo o que ele estava fazendo. Os discípulos entenderam depois o que iria acontecer. Era uma mesa de perdão, era uma mesa de conserto, era uma mesa de oportunidade. Quando Jesus sai dali e começa a sua caminhada até o Calvário, Ele está levantando uma mesa de perdão para mim e para você. Ele está nos dando a oportunidade de sermos perdoados, eu e você. O que simboliza isso aqui, a Santa Ceia do Senhor, essa mesa que nós preparamos com tanto carinho, com tanto capricho, é para dizer para você que existe uma mesa de perdão. E aí você pode pensar, mas do que isso tem a ver comigo? E quando eu comecei a escrever sobre isso, eu perguntei para Deus também, para Deus, mas o que isso tem a ver exatamente conosco? E o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. Você só pode crescer se você vencer obstáculos. Você só pode começar a crescer se você vencer barreiras. E uma das principais barreiras que o ser humano se impõe são nos relacionamentos. São na falta de perdão ou na falta de se sentir perdoado. São em receber ou dar perdão. E o que o Espírito Santo de Deus falou comigo, trazendo à memória aquele texto que diz que toda a terra será cheia da glória de Deus, é para que a glória de Deus seja manifesta no nosso meio, nós precisamos entender de perdão e viver essa verdade da Bíblia. Você pode estar pensando, mas eu nem preciso disso.
Muitos de nós, queridos, nem conseguir se sentir perdoado consegue. Muitos de nós nem conseguir se apresentar diante de Deus sendo um filho perdoado tem conseguido. Eu fiquei imaginando Jesus na cruz, de um lado um ladrão, de outro lado outro ladrão, e as escolhas são muito importantes. Um ladrão escolhe dizer para Jesus: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desce daí e salva-te a ti mesmo. Qual foi a resposta? Nenhuma. Jesus não se ocupa em responder quem não quer segui-lo. Jesus não se ocupa com isso. Mas o outro ladrão disse: lembre-te de mim quando entrares no paraíso. E a resposta de Jesus foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Duas mesas, duas escolhas. Quais são as nossas escolhas? Diz a palavra de Deus que Jesus morreu, o véu se rasgou de cima a baixo e nos deu livre acesso ao Pai. E é lógico que é uma figura de linguagem, mas hoje, quando nós vamos entrar na presença do Pai, porque o véu foi rasgado de cima a baixo, a imagem de Jesus vem atrás dizendo: eu já paguei, pode entrar, eu paguei por ele, os pecados dele são perdoados, eu já paguei. Jesus já fez isso por nós. Mas você se sente perdoado? Você consegue entrar na presença do Pai? Você está aqui nessa noite assentado nessa cadeira, o que te motivou a estar aqui? Um relacionamento profundo com Deus, que se você não estiver aqui, você não consegue nem trabalhar, nem viver, nem respirar durante a semana, porque o teu pão e a tua água é fazer a vontade de Deus. Deus te move, Deus te motiva, Deus te enche de alegria. Você está aqui nessa noite porque você está com medo de ir para o inferno. E dizem que na igreja dos crentes, quem vai na igreja dos crentes vai para o céu. E aí você falou: deixa eu ir lá, porque o inferno deve ser muito ruim. Você está aqui porque você está buscando uma solução que você não achou em outro lugar. E alguém disse para você que esse Deus cura, que esse Deus transforma, que esse Deus liberta. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Tudo isso Deus faz. Tudo isso é verdade. Mas é muito mais que isso. A mesa que Deus tem para você é muito mais farta do que a solução do teu problema. É muito mais farta do que aplacar o teu medo. É muito mais farta do que tudo que você possa pensar ou sonhar, porque a palavra diz que muito mais do que você sonha e pensa, são os planos que Ele tem sobre a sua vida. É desse Deus, pastor, que nós estamos dizendo, que nós estamos falando. Talvez você está aqui pelos motivos certos, e você diz: tá bom, bispo, mas eu estou pelos motivos certos, está tudo certo. E aí o Espírito Santo de Deus me levou a ler Mateus capítulo 12, verso 30, e me levou a um tempo de arrependimento. O texto diz o seguinte: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E eu me perguntei: quantas vezes eu já espalhei e não ajuntei? Quantas vezes eu fui movido pela minha alma, pelas minhas emoções, pelas minhas decisões equivocadas, e ao invés de eu ajuntar, eu espalhei. Espalhei porque eu não concordava, espalhei porque as coisas comigo não são assim, espalhei porque eu tenho opinião própria, espalhei porque eu penso, ao invés de ajuntar e me submeter à vontade de Deus. Tem mais um texto muito forte que me levou a refletir. João capítulo 15, verso 14 diz assim: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. E eu fiquei me perguntando: quantas vezes eu não fui amigo de Deus? Quantas vezes Ele me mandou fazer coisas e eu não fiz? Quantas vezes eu tive a oportunidade de servir o meu irmão em nome de Deus,
e não fiz. E a palavra de Deus diz que se eu quiser ser amigo dele, Jesus dizendo, eu preciso ser obediente ao que ele me manda fazer. Será que esses 2 versículos te levam a uma reflexão de arrependimento nessa noite? Será que só esses 2 já podem te trazer à mesa do perdão e você dizer, me perdoa, Pai? Será que é o suficiente para uma consciência de necessidade de perdão, de pedir perdão? Tomara que nós já estejamos resolvidos nessas partes. E aí nós podemos passar para a próxima etapa. E aí Mateus capítulo 6, verso 12, naquela linda oração do Pai Nosso, Jesus ensinando os seus discípulos a como orar, ele diz, examine-se, pois perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. A condição que Jesus coloca de perdão é, o mesmo tanto que você perdoa, eu te perdoo. A mesma qualidade do seu perdão, eu vou liberar sobre você. Entende a necessidade de uma mesa de perdão? Onde nós liberamos perdão e somos perdoados. Entende por que eu falei com você que tem muitas pessoas nesse tempo presas? Porque não conseguem perdoar, e porque não conseguem perdoar, também não se sentem perdoadas. E isso vai virando um redemoinho dentro da nossa alma, da nossa vida, e nada acontece, e ficamos presos nos mesmos problemas. Você conhece gente que você passa 5 anos sem encontrar, e quando você reencontra essa pessoa está lutando o mesmo problema. Como é que você está? Você sabe, né? Estou no deserto, mas até hoje, mas qual que é o problema agora? É o mesmo, porque eu acredito num Deus que é poderoso, mas eu não acredito num Deus que é completo, que quer mudar completamente a minha vida. Talvez seja você que está há anos lutando com a mesma causa. Nada dá certo na minha vida, pastor. O meu ministério não rompe, o meu relacionamento não rompe, a minha vida profissional não rompe. E aí você pode falar assim, pastor, mas isso tudo é material, Deus não se importa com isso. Deus te fez como Ele é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e Ele fez um ser trino, a imagem e semelhança deles, corpo, alma e espírito. Jesus, Deus, o Espírito Santo, se importam sim com o seu corpo, com a sua alma e com o teu espírito. O Deus Pai não te gerou nessa terra para você viver uma vida sofredora o tempo todo. Ele disse, no mundo tereis aflição. É verdade, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A palavra que Deus Pai tem sobre a sua vida é vitória, é ser vencedor. Ser vencedor não quer dizer ausência de luta, só é vencedor quem luta. Então vai ter luta, mas vai ter vitória. Mas talvez você esteja vivendo derrotas, talvez você esteja colecionando derrotas na sua vida. Por isso que eu, a pastora Carla, a equipe da igreja, preparamos uma mesa de perdão para você, porque o nosso maior desejo é que você tenha vitórias. E hoje no dia de Santa Ceia, o texto áureo, e agora sim o texto que eu comecei a ler antes, 1 Coríntios capítulo 11, verso 28 diz, examine-se pois o homem a si mesmo. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, se você puder e quiser. A palavra de Deus diz, examine-se a si mesmo. Não sou eu que te examino, não é quem está do seu lado, à sua direita, à sua esquerda. Deus te deu a liberdade, a condição, a inteligência, a capacidade de examinar você mesmo. Veja como está. Veja se está bom. Se está bom, você fala, glória a Deus, está tudo bem. Mas se tem algo que pode melhorar, faça como Davi diz, Senhor meu pastor, ministra sobre a minha vida nessa noite.
Espírito Santo de Deus. Querido, não é ninguém falar isso para você, é você. O Espírito Santo de Deus agora quer ministrar sobre a sua vida, quer trazer a sua memória. Será que você está vivendo aquém daquilo que você poderia viver? Será que tem áreas da sua vida que estão travadas, por talvez você nunca ter se assentado numa mesa de perdão, para se sentir perdoado, e para liberar perdão? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Essa palavra não é uma palavra de condenação, para se você vê que tem alguma coisa errada, e você não toma do cálice, não come do pão, não. Essa palavra é, se tem alguma coisa que precisa ser consertada, conserte. Resolva agora. Decida resolver. Mas aí você conhece a Bíblia e você sabe que mais abaixo, nos próximos versículos, vai dizer que por isso há entre vós muitos que dormem, e é verdade. Mas diz que há muitos que dormem, porque não resolveram o que tinha que resolver. Se você quiser abrir os seus olhos, fique à vontade. Se você só examinar e não decidir, nada muda na sua vida. Examinar é só o primeiro passo. Examinar é só a consciência do que está acontecendo. Mas precisa querer mudar. Precisa querer perdoar. A cruz é esse símbolo de redenção. Cristianismo não é uma religião tão somente, querido. Cristianismo é uma vida com Deus. Se nós tirarmos Cristo do cristianismo, acaba tudo. Não é uma filosofia de vida, não é um modo de viver, não é uma ideia. Cristianismo é Cristo em nós, é o Espírito Santo habitando em nós, é muito mais do que uma religião. Cristianismo é caminhar com Deus, é ser movido por Deus, é ser guiado por Deus, isso é cristianismo. Cristianismo é relacionamento com Deus, é falar com o Pai e Ele responder, é ter livre acesso ao Santo dos Santos. Por que viver menos que isso? Por que andar menos do que isso? Só porque você acha que é diferente? Só porque você acha que não dá conta de resolver? Pede ajuda. Procure. Busque crescer. Existe uma mesa de perdão. Nós precisamos levantar mesas na nossa vida de perdão. Nós precisamos preparar mesas de perdão. Nós precisamos liberar isso nas nossas histórias. Quantas pessoas dizem, o senhor não sabe a história que eu tive com os meus pais. Ok, eu sei que deve ser muito triste, eu entendo a sua dor, mas vira a página, libera perdão, começa de novo. Mas o senhor não sabe a experiência que eu tive na igreja que eu passei, pastor. Teve uma situação muito difícil, eu sei, tem experiências que são dolorosas demais. Eu sei que tem feridas que doem demais, mas se cure delas. Aceite o óleo do pastor sobre você, o bálsamo de cura, e começa de novo. O que não dá é ficar parado nisso a vida toda. O que não dá é parar de crescer. O que não dá é parar de receber de Deus. O convite hoje é para você se assentar à mesa. Sabe quem senta à mesa, querido? Senta à mesa quem tem uma linhagem real. Quem é filho do rei. Quem vem do rei. Davi, quando assume o trono, ele chama os seus assessores e pergunta assim, e manda pesquisar, vê se tem alguém da família de Saul. Vê se tem alguém por aí que restou. E alguém disse para ele, tem um rapaz chamado Mefibosete, caiu do colo da ama, sofreu um acidente na infância, ficou com os pés tortos,
excluídos da sociedade, fica à margem da sociedade, ninguém. E Davi fala: manda chamar, para que se assente na mesa, porque ele tem uma linhagem real. Querido, não importa o que aconteceu com você, não importa se você caiu do colo da sua ama, não importa se os acidentes da vida te deixaram com os pés tortos, com o braço quebrado, não importa se você está se rastejando, porque nem andar você consegue mais, não importa, importa é que o teu Pai é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e Ele está te convidando para a mesa, mas para você se assentar na mesa, você tem que se sentir perdoado por Ele, você tem que receber o perdão dEle, e quando você recebe o perdão dEle, você também pode perdoar. Perdão, querido, é sinal de maturidade, perdão é sinal de crescimento, perdão é sinal que você passou uma etapa, que você avançou, quando você olha para trás e pode dizer: eu perdoo, eu consigo entender, mesmo que tenha sido difícil demais, eu consigo entender e perdoar. A palavra de Deus diz que Jesus rasgou os escritos de dívida que havia a nosso respeito. Eu quero te convidar a rasgar os escritos de dívida que você carrega na sua bolsinha aí, na sua capanguinha. É capanguinha que fala, pastora? A sua capanguinha assim do lado. Você anda para cima e para baixo com ela, dizendo: fulano me deve, beltrano me deve, ciclano me deve. Um dia a terra redonda vai passar aqui de novo e eu me vingo dele. Não gasta energia com isso não. Confia que o teu Deus pode te abençoar muito mais do que qualquer pessoa. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? O convite hoje é para se assentar à mesa do perdão. Se assentar à mesa do perdão e aceitar o perdão do Pai. Primeira coisa que você precisa é se sentir perdoado, filho do rei. Talvez você está aqui nessa noite e você nunca fez uma oração de entrega a esse Deus. Ou talvez você está aqui e você conhece esse Deus, você já se relacionou com esse Deus, mas você está afastado, está triste, está se sentindo isolado, talvez como Mefibosete, lá distante, lá longe. Mas o rei está te chamando para se assentar à mesa novamente. O rei está te convidando para esse relacionamento, o pai está te convidando, o pastor está te convidando. O pastor do salmo, o pastor perfeito, o pastor completo. Está dizendo para você: olha, comigo você vai passar todos os seus dias. Nós vamos estar juntos todos os dias. Como é que eu chego lá, pastor? Aceitando a Jesus como seu Salvador e Senhor, entregando a sua vida por completo a Ele. E você pode falar: mas que loucura é essa de entregar a minha vida? Foi Ele que te deu a vida. E sabe qual que é a grande vantagem de entregar a vida para Jesus? A grande vantagem é que a vontade dEle sobre a nossa vida, o que Ele deseja para nós é bom, agradável e perfeito. Sabe por quê? Porque foi Ele que te criou. Sabe, aquele que inventou o carro, aquele que inventou a máquina de lavar, aquele que inventou o último celular, Ele sabe tudo que está ali. Ele conhece como um próprio filho, como se tivesse gerado aquilo. Você para Deus é exatamente assim. Foi Ele que te gerou. Ele sabe tudo da tua vida. Ele sabe coisas que você nem imagina. E a vontade dEle é boa, agradável e perfeita.